Boa noite, nós somos os alunos do quinto período do curso de Agronomia e esse é o nosso trabalho de nutrição mineral de plantas sobre o aproveitamento do zinco aplicado na semente na nutrição da planta. No Brasil, estima-se que cerca de 170 milhões de hectares de solo sobre a vegetação do cerrado sejam deficientes em zinco. Também foram constatadas deficiências em vários outros lugares do país. A carência de zinco reflete-se no crescimento e na produção das plantas nas quais ela desempenha importantes funções. Podem ser observados sintomas de deficiência como clorose acentuada ao longo da nervura principal, encurtamento dos entrenós e menor produção nas folhas novas, podendo aparecer tonalidades roxas no caule e nas folhas, além de redução no crescimento e na produção de grãos. Por essa razão, a deficiência de zinco em plantas necessita ser suprida pela adubação, seja via solo, por pulverização foliar ou pela aplicação na semente. A aplicação de zinco nas sementes baseia-se no princípio de que a reserva desses micronutrientes das sementes possam ser uma importante fonte de prevenção do aparecimento dos sintomas iniciais da deficiência, conforme observou Hervit. Em várias espécies de leguminosas, esse artigo objetiva abordar contribuição de reserva de semente no fornecimento de zinco para a planta e os resultados obtidos como tratamento das sementes com o zinco. Desenvolvimento. O assunto será desenvolvido através de um breve histórico e da abordagem de diversos enfoques do tratamento de sementes com zinco. Histórico das pesquisas com zinco. A deficiência de zinco tem sido, dentre os micronutrientes, a mais comumente observada em culturas agrícolas em várias partes do mundo. A comprovação de que o zinco é essencial para plantas superiores deu-se em 1919, através de experimentos conduzidos por Mays em solução nutritiva. Desde então, tem sido dada especial atenção aos mecanismos de absorção e translocação, funções bioquímicas, descrições de sintomas de deficiência e toxicidade. 2. Tratamento de sementes com zinco. O tratamento de sementes com zinco tem como princípio, para sua eficiência, a translocação do zinco da semente para a planta. Assim, a reserva de zinco da semente passa a ser uma importante fonte para a nutrição da planta. 2.1. Reserva de zinco da semente. A reserva de zinco é expressa pelos teores encontrados nas partes constituintes da semente. Esse valor varia entre espécies, cultivares e depende das condições do ambiente em que a semente é produzida. Na aplicação de zinco nas sementes, tendo em vista a dificuldade de se distribuir uniformemente através de adubos, as quantidades de micronutrientes requeridas pelas culturas destacam-se como alternativas e tratamento de sementes. Tem como vantagens a uniformidade de distribuição do nutriente sobre as sementes, uma economia de divisas, uma vez que o Brasil ele importa a maior parte do zinco que se consome. O tratamento das sementes com zinco tem um objetivo de aumentar o teor contido na semente, porém a sua eficiência está relacionada com os efeitos que possam causar na germinação e no vigor das sementes, na resposta das culturas, no caso. Aumento do teor de zinco na semente. A reserva inicial de zinco da semente pode ser significativamente aumentada sem prejuízo à germinação e ao vigor. Essa é a essência do tratamento de semente, torná-la bem suprida no nutriente que será posteriormente transmitido para a planta. Efeito da germinação e no vigor. Através de experimentos conduzidos em laboratório e em caso de vegetação, avalia-se o efeito do tratamento de semente sobre a germinação e o desempenho inicial das plântulas. Como o zinco é um ativador enzimático, as sementes portadoras do menor nível de qualidade podem apresentar melhorias na germinação e no vigor, quando enriquecidas com zinco. Resposta agronômica à aplicação de zinco. O tratamento de sementes com zinco é uma técnica importante para fornecer esse nutriente às plantas, quando as condições de ambiente restringem o crescimento radicular ou quando a concentração de zinco no substrato é baixa. O zinco absorvido pela planta concentra-se principalmente nas raízes, sendo parte translocada para os grãos, que requerem grande demanda para sua formação. Apenas o tratamento de sementes com zinco não é capaz de suprir a necessidade total da planta. Sendo assim, o tratamento de sementes com zinco pode ser associado a doses menores de zinco aplicadas no solo, possibilitando, dessa maneira, significativa economia do nutriente
e sua utilização racional, uma vez que se trata de um recurso natural não renovável. A aplicação de fontes e doses adequadas de zinco nas sementes proporciona substancial aumento no teor deste nutriente, que é translocado para a planta durante a germinação. Esta planta bem nutrida em zinco apresenta maior desenvolvimento inicial, principalmente em condições adversas e em substratos carentes do nutriente. O tratamento de sementes com zinco pode proporcionar redução na adubação via solo com este nutriente, resultando na racionalização do uso de matéria-prima não renovável e na economia de divisas. E os integrantes desse grupo são eu, Elisa, o Júlio César, o João Rodolfo, a Ingrid, a Beatriz, a Thaís e o Bruno França. Obrigado a todos pela atenção.